Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você assistir a este vídeo, alunos e alunas da Escola Vilma Flor. Hoje nós vamos comentar um pouquinho a respeito dos contos. O que são contos? O que esse gênero textual nos convida a fazer? Para isso, temos alguns slides que vão nos sustentar e nos auxiliar neste momento. Então, conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. Enredo é uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Teremos uma história curta, com poucas personagens, com um enredo, com um tema sucinto, a fim de que o nosso texto ele possa ter as suas possibilidades e ter um desenvolvimento. Mesmo que tenhamos várias páginas, teremos poucas personagens e pouco desenvolvimento dos fatos. Caso contrário, deixaríamos de ser conto e passaríamos a ser uma novela. Sendo assim, temos vários tipos de contos. Há vários tipos de contos. Os contos realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, de fadas. A estrutura desse gênero textual é composta por 4 partes: apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão, clímax, é o ponto mais alto da nossa narrativa, e solução, também chamado de desfecho. Além disso, os contos realistas, os que narram situações realistas e não imaginárias, situações reais. Contos populares são os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Contos fantásticos, aqueles que as histórias apresentam mistura de realidade e ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Contos de terror, os que narram histórias cheias de mistério, suspense, medo. Contos de humor, aqueles que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Contos infantis, os que narram histórias para crianças e têm a intenção de transmitir uma lição de moral. Contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos, têm a intenção de levar o leitor a refletir. E os contos de fadas, talvez o que nós mais conhecemos, os que narram fatos e histórias que envolvem príncipes e princesas, se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. As características do conto, como um bom texto narrativo, ele tem um espaço delimitado, um tempo marcado, presença do narrador, poucos personagens e enredo. O espaço delimitado é o local que se passa a história. Ele é delimitado, como uma casa, uma rua, um parque, uma praça. Como o conto é uma narrativa breve, não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Então escolhemos um espaço, escolhemos um cenário, escolhemos um lugar. O tempo marcado. Então, isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Se é no presente, se é no pretérito, ou seja, se é no passado, ou se será no futuro. Esse tempo pode ser cronológico, quando as coisas acontecem numa sequência normal, de horas, dias, meses e anos. Ou o tempo pode ser psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de uma personagem. Tempo cronológico é o tempo real. 60 minutos de uma hora são sempre 60 minutos. Mas essa uma hora no tempo psicológico pode ser rápida ou demorada, de acordo com a emoção, de acordo com os sentimentos, de acordo com a imaginação. Quanto ao narrador, aquele que narra a história, que vai relatar, a história do conto pode ser contada por um narrador, que ele pode ser de 3 tipos. O observador, ele conhece a história, mas não participa dela. Os verbos são conjugados em terceira pessoa. Narrador personagem, aquele que além de narrar a história, também é uma das suas personagens. Narrador onisciente,
Aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. É aquele que tudo sabe, tudo vê na história. Personagens. O conto contém poucas personagens, porque é um texto breve, então não nos esqueçamos que o conto é um texto breve. Não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários, protagonistas, aqueles que são a favor da história, ou antagonistas, aqueles que atrapalham as protagonistas. Enredo. O conto apresenta sempre o enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Este enredo pode ser linear, quando os fatos acontecem em uma sequência lógica, começo, meio e fim, ou seja, apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, que também é chamado de clímax, solução e desfecho. Não linear, quando os fatos não seguem uma sequência lógica. Em vez de começar pela apresentação do problema, ele pode começar pela sua solução. E acontecimentos são narrados ao longo do conto. Então, um conto de suspense que começa com um sequestro, com uma morte. Então, começa com o fato e depois é descrito o que se propôs. A estrutura dos contos ela é a introdução, o começo, meio e fim, iniciada pela introdução, que é o momento inicial, uma ambientação do espaço, do tempo, personagens e enredo. Isso é que nós vamos conhecer, que nós vamos ampliar essas personagens, vamos nos ambientar da história. Desenvolvimento se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou situação apresentados na introdução. Clímax, quando ocorre um momento de maior tensão na história, é o ponto mais alto. E desfecho, encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Então eu tenho a introdução, o desenvolvimento, o ponto mais alto e a solução para os conflitos abordados. Esta foi um resumo da aula de contos. Agradecemos a participação de todos e todas. Quaisquer dúvidas, podem mandar mensagem no WhatsApp.